Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Elis Luan, sou professor de matemática e hoje resolveremos 3 questões do Enem que envolvem o conteúdo de razão. Essa é a 4ª aula sobre razão. Então, se você não assistiu nenhuma das outras 3 videoaulas e tem dificuldade no conteúdo de razão, eu vou deixar no link aqui embaixo as 3 videoaulas e também no card aqui em cima. Se é novo por aqui e não é inscrito, deveria pensar em se inscrever, pois o objetivo do canal é fazer você tirar 700, 800, 1000 em matemática. E inscritos só tem a ganhar. Aproveite e deixe um like para que o YouTube entenda que esse vídeo aula é muito boa e que recomende a pessoas que, como você, têm dificuldade na prova do Enem. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos lá, gente. A gente vai começar pela questão número 1 da nossa lista, que na verdade é a questão 137 da prova do caderno azul, da prova de 2020. Então vamos fazer a primeira leitura. Mas antes de começar, eu quero que entenda o seguinte. Na primeira leitura de uma pergunta qualquer, ou melhor, de uma questão qualquer, você tem que entender o que ela quer saber, ou seja, a pergunta. Então, por mais que tenha vários dados, nesse momento não é para pegar esses dados, é para tentar entender o que ela quer saber. E só a partir daí a gente vai traçar um plano para poder respondê-la. Tranquilo? Então vamos à leitura. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Ponto. Até agora não teve pergunta, vamos dando continuidade. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Olha a pergunta aqui, ó. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus. O que ele quer saber é isso aqui, ó. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos. E depois de descobrir o que ela quer saber, eu não vou fazer a leitura. Eu vou olhar, o que é que eu preciso para poder resolver essa pergunta? E aí, se analisarmos bem na questão, eu quero saber o número de assentos já vendidos. Então, meu objetivo na segunda leitura é identificar o número de assentos já vendidos e o total de assentos que tem nesse ônibus. E agora, a partir disso, eu vou fazer a segunda leitura para, ou pegar os dados que tem na questão, ou 2, ver como eu posso chegar nesses 2 dados. Então, vamos lá. Uma empresa de ônibus utiliza o sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus. Ele fornece a imagem de todos os assentos do ônibus. Então, a imagem que temos aqui embaixo, ele fornece todos os assentos e como elas estão numeradas, então nós temos aqui que o total de assentos é 42. Então, na nossa querida razão aqui, já sabemos que o consequente vai ser 42. Basta agora descobrir o antecedente na razão. Lembrem, na razão, o número de cima é chamado de antecedente e o número de baixo de consequente. Vamos continuar nossa leitura. Diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, para descobrir quantos assentos já foram vendidos, é só contar o total de assentos com a cor mais escura. Voltando para a imagem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Logo, 16 já foram vendidos. Nossa razão é de 16 para 42. Vamos analisar as alternativas e percebemos que é a letra A. Então, o processo de resolver uma questão é bem essa. A primeira leitura é para você identificar o que a questão quer saber. Depois de identificar a pergunta, você vai verificar o que você precisa para poder encontrar esses valores. Depois você faz uma segunda leitura tentando encontrar esses valores ou alguns dados que vão ajudar você a encontrar esses valores. Vamos para a próxima questão. Eu vou pular a questão 2 aqui. Vamos para a questão 3, que é a 139 da prova do Enem do caderno azul de 2020. Porque a questão 138, que é a nossa questão 2, ela é um pouco mais trabalhosa. E eu vou deixar ela por último para a gente não quebrar a cabeça logo no início. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários num período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia.
Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Opa, ó a pergunta aqui, ó. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, ele quer saber a metodologia mais eficiente. E agora a gente vai voltar para entender como é que eu sei que o dia teve a metodologia mais eficiente. E aí, se a gente analisar bem a questão, ela vem aqui, ó, dizendo, ó, que sabe-se que quanto maior a razão, ó, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, percebam que, na verdade, ele quer a razão entre o número de peças produzidas pelo número de horas trabalhadas. Então, a gente vai analisar nessa situação. Eu vou identificar o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas e fazer a razão. Como a gente tem aqui 5 dias e ele quer o dia que foi aplicada a metodologia mais eficiente, eu vou ter que fazer o cálculo de 5 razões. É importante verificar que quanto maior for a razão, porque às vezes ele pode dizer que quanto for menor. E aí você tem que ficar esperto nessa situação. Como ele pede a maior razão, nesse caso a gente vai fazer as 5 razões aqui, dos 5 dias, e aquele que tiver a maior razão a gente vai marcar como alternativa correta. Então vamos analisar aqui, eu só apagar isso aqui. A gente sabe que é o número de peças produzidas pelo de horas trabalhadas. Opa, desculpa. Razão é o número de peças produzidas por o número de horas trabalhadas. Vamos ao dia 1. No dia 1, nós temos que foram 800 peças pelo total de 4 horas trabalhadas. Ó, 800 peças pelo total de 4 horas trabalhadas. No dia 2, nós tivemos 1.000 peças por um total de 8 horas trabalhadas. Ó, 1.000 por 8. No dia 3, foram 1.100 sobre 5, já que ó, foram 5 horas trabalhadas. No dia 4, nós tivemos 1.800 peças por um total de 9 horas trabalhadas. E no dia 5, nós tivemos 1.400 por um total de 10 horas trabalhadas. Então, vamos fazer a divisão aqui de cada uma dessas razões aqui. Tem algumas aqui que são simples de fazer até. 1.400 por 10 é só cortar o zero, então vamos ter 140 peças por horas trabalhadas. 1.800 por 9 também é tranquilo, vai dar 200, ok? 18 por 9 dá 2. 1.100 dividido por 5 também é tranquilo, 220. Nós temos 800 por 4, vai dar também 200. E nós temos 1.000 por 8. Vou armar essa continha, eu já sei a resposta nesse caso também, mas seria a mais complicadazinha de fazer. Então, nós temos 1 vezes 8. 8 para 10, 2, abaixo 0. 2 vezes 8, 16, para 20, 4, abaixo 0. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Nós temos 125. Todos eles seriam peças produzidas por horas trabalhadas. E aí, nesse caso, agora eu vou analisar qual deles teve o maior valor. Se analisarmos aqui, o que teve o maior valor da razão foi o dia 3. Ou seja, teve 220 peças por hora trabalhada. Vou marcar a alternativa letra C. Perceba que essa questão aqui envolveu um pouco mais de cálculo. Enquanto que a outra só foi organizar, essa eu tive que simplificar. E a ideia é simples. Para eu poder comparar essas razões, eu tenho que deixar eles com o mesmo denominador. Eu poderia deixar com outro denominador diferente, mas aí fica mais simples, deixando ele com o denominador 1. Já que, perdão, denominador não, o consequente número 1. Já que quando a gente divide, o antecedente é o número do resultado da divisão, e o consequente vai ser o valor 1. Vamos para a próxima questão aqui. Vamos lá, vamos responder essa questão número 2, a gente pulou, foi direto para 3, como vocês viram. E ela, na verdade, é a questão 138 do caderno azul da prova de 2020. Essa é uma questão bem mais elaborada, eu vou precisar de alguns conceitos de volume, ok, para lembrar, e de escala, que é uma razão. Mas a ideia principal é, primeiro eu vou fazer a leitura, depois eu faço essas considerações, tranquilo? Então vamos lá. A caixa d'água de um edifício terá o formato de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros.
Em uma maquete que representa um edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 cm por 3,51 cm por 4 cm. Dado 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, a escala utilizada pelo arquiteto foi... a questão quer saber o quê? A escala utilizada pelo arquiteto. E aí a gente tem que ter algumas considerações aqui sobre escala. Primeiro, a escala, quando a gente está falando de escala, a gente sabe que tanto o antecedente quanto o consequente, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Por quê? Porque escala é uma razão de grandeza, de mesma grandeza. Ou seja, tanto o número de cima quanto de baixo utiliza a mesma grandeza. Logo, todos eles têm que estar com a mesma terminação. Ponto número 2 que a gente pode falar aqui é que, como trata de escala, o tamanho real é uma ampliação do tamanho da imagem, no caso da maquete ou do desenho. E aí, nesse caso aí, o que eu tenho que entender é o seguinte, que eu mantenho as dimensões, a proporção, a ideia é essa, e eu só faço o quê? Multiplico esse valor por um valor X. Então, em uma escala, quando a gente está trabalhando aqui, eu tenho que lembrar que vai ser, normalmente, 1 para o valor que ele é do tamanho real, que é o fator de multiplicação. O valor real não, perdão. O fator de multiplicação. Quantas vezes ele é maior? Por exemplo, eu tenho um bonequinho do Luan, deu lá, né? E aí eu tenho um bonequinho lá, e a proporção, e a escala de mim para o meu bonequinho é de 1 para 100. O que isso quer dizer? Que eu sou 100 vezes maior que o meu bonequinho. Então a ideia da escala é essa. Então, a gente tem que ter em mente nisso, que primeiro tem que estar na mesma unidade de medida, e segundo que eles têm basicamente um fator de multiplicação. Um outro fator que a gente pode falar sobre a razão é que ela representa o comprimento. Então a gente não pode usar nem volume, nem área. A gente sempre está focado na questão do comprimento das suas dimensões. Então a gente tem o volume aqui, a gente vai ter que transformar isso em dimensões de comprimento, altura e largura, que não importa bem, porque a gente vai atrás do fator de multiplicação, quanto ele é maior, quanto o real é maior que a maquetezinha, mas entenda que a gente tem que trabalhar com essa situação. E aí nós temos duas coisas que a gente tem que lembrar sobre volume. Primeiro, para eu transformar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, que eu já quero deixar tudo em centímetro. A ideia da escala é sempre essa, deixar em centímetro. Então, primeiro eu tenho que transformar em centímetro cúbico. Eu tenho que multiplicar por 1000. E a segunda é que o volume de um paralelepípedo reto, nesse caso, é a multiplicação de suas 3 dimensões. Então, tanto o comprimento, quanto a altura, quanto a largura. Tem que multiplicar eles 3. Sabendo disso, a gente vai primeiro descobrir quanto ele é maior, ou seja, quanto o real é maior que a figurinha, que é a nossa maquetezinha. E aí a gente teria que calcular o volume dele. Se a gente usar isso que eu acabei de falar, eu sei que esses valores aqui são o mesmo, só que ampliado alguma vez. Quantas vezes são? Não sei, chamo de x. Então é como eu teria aqui 2x, ou seja, é o número 2, só que multiplicado x vezes 3,51 vezes x vezes 4 vezes x vezes, vai dar o volume total. Mas eu tenho que deixar todos em centímetros cúbicos nesse caso. Então, primeiro eu vou transformar de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. O que isso quer dizer? Que os nossos 28.080 litros, eu tenho que multiplicar por 1000 para deixar de ser litros, que é a mesma coisa que decímetro cúbico, para centímetro cúbico. Ou seja, eu teria aqui 28.080.000 centímetros cúbicos. Após fazer essa transformação, eu vou colocar aqui o valor, já que estão todos agora em centímetros. Veja, as unidades estavam em centímetros, eu tive que permanecer assim. E eu vou fazer a multiplicação aqui. 2 vezes 3,51 vezes 4, 28,08. Isso aqui era até tranquilo. Eu nem estava com o valor aqui, mas eu lembrei porque ele tem que ser basicamente parecido com isso aqui, só as casas decimais que a gente tem que trabalhar. X vezes x vezes x, se lembram de potência, quando eu multiplico o mesmo valor, eu vou só repetir o valor e aumentar o expoente dele. No caso, somar os 3 expoentes, 1, 1 e 1. Isso aqui é a mesma coisa que 28.080.000. X ao cubo, isso aqui é uma equaçãozinha básica, é 28.080.000 dividido por quem? Por 28,08. Eu tenho dois números atrás da vírgula, eu vou tirar esta vírgula e vou acrescentar 2 zeros. Não é assim que a gente divide? Então, 28,08, eu acrescento 2 zeros. Isso aqui, dividido por isso aqui, vai dar 1, esses 4. Então, eu tenho que x ao cubo é igual a 1,
e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, ou seja, 1 milhão. X é igual a raiz cúbica de 1 milhão. E aí, na raiz cúbica de 1 milhão é bem simples. Como se trata de raiz quadrada, cúbica, quarta, de um número que só tem zeros, é só você tirar a quantidade de zeros para fora. Como assim? Eu tenho 6 zeros, não é isso? A cada 3 zeros, como é raiz cúbica, a cada 3 zeros eu boto 1 como resultado. Ou seja, é como se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, então eu deixo um zero como resultado. De novo, ó, 1, 2, 3 zeros, eu deixo um zero como resultado e valor 1. Isso aqui só é válido para questões de 1 com vários zeros que você pode fazer. Se fosse raiz quadrada, era a cada 2 zeros, eu colocaria 1. É uma regrinha básica. Ou você calcularia a raiz cúbica de um número com instante de zero, que daria também 100. Ou seja, a nossa escala ele tem um tamanho de 1 para 100. Ou seja, para cada 1 centímetro no desenho ou na maquete, eu tenho 100 centímetros no tamanho real. Logo, alternativa, letra B. Entendam que essa pergunta ele envolvia equação. Então, a gente tinha uma equação aqui até cúbica, mas uma equação de terceiro grau, mas era bem simples de resolver, mas era uma equação. Nós tínhamos também conhecimentos que deveríamos saber de volume. Então, tem que ter esse conhecimento básico. Mas é bom eu ponderar aqui. E também a ideia de razão com escala. Então, nossa aula era até isso aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de saber para vocês qual foi a questão que você achou mais difícil. Então, comenta aí, deixa nos comentários. Eu achei a questão mais difícil, a questão 1, a questão 2, a questão 3 e o porquê você achou difícil. Deixa o like se não deixou ainda. Se inscreve se não é inscrito. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Nós temos aulas todas segundas, quartas e sextas a partir de 1h30 da tarde. Então, cheiro no olho. Até a próxima aula e fui. Tchau, gente!